Bom, então nessa questão de derivada, nós estamos querendo calcular, ou queremos determinar uma reta que seja tangente ao gráfico dessa função, e essa função f de x igual a x ao quadrado representa uma parábola, tá? Isso aqui é uma função quadrática, e a gente quer saber como, não é como, e quer saber qual é esse desenho, né? Como é que eu conto isso? De uma reta que tangencia essa parábola no ponto da parábola. Ao dizer esse ponto é um ponto do gráfico, porque quando o x é 2, o y é 2 ao quadrado. Então, abscissa 2. A imagem, né, quando a gente coloca x igual a 2, e y é exatamente o f de 2, que é 2 ao quadrado, que é 4. Então, quando o x for 2, o y é 4. Então, esse ponto é um ponto do gráfico, certo? E a gente quer saber, naquele ponto, como é que eu desenho, como é que eu tenho esse desenho dessa reta. Esse problema é um problema grego, né, onde, desde 400 anos antes de Cristo até os anos de 1700, eles não eram capazes de desenhar essa reta, uma reta que tangencie uma função, uma curva. A gente sabe que algumas situações pode, pelo desenho geométrico, calcular a reta tangente, mas isso é casos particulares. Então, de modo geral, não há uma lei para se calcular reta tangente em função. Não havia, vamos dizer assim, até os anos de 1700, quando descoberta do cálculo diferencial, derivadas. Bom, então, nós vamos aqui representar o gráfico da função f de x ao quadrado, que é uma parábola que está focando na origem, do vértice dela ao 0, certo? Então isso aqui é uma lei que a gente já conhece, que é uma lei, é uma parábola que está representada por essa função, f de x igual a x ao quadrado. O problema, certo? Ele quer que nós, eu acho até que, bom, ele quer um ponto aqui, vamos supor que esse ponto aqui, na realidade, se a gente colocar a parábola dessa forma, a gente não vai ter uma escala. A gente não está muito preocupado aqui com a escala, tá? Mas eu vou dar uma mexida, só por uma questão até de ficar melhor na hora de eu mostrar aqui no desenho. Eu vou fazer um gráfico assim, tentar dessa forma e assim, mais certo? Então, vamos entender, embora isso aqui, volto a dizer, não está em uma escala perfeita, mas vamos entender que esse ponto aqui tem a abscissa 2 e a ordenada 4. Tá? Então nós temos esse ponto. O que a gente está querendo é desenhar com precisão uma reta que tangencia essa função, que é a parábola, nesse ponto. Então, o que passa na nossa cabeça é o seguinte: é fácil. Eu vou pegar uma reta, ou melhor, uma régua, vou encostar a régua aqui e vou traçar. Esse ponto, essa curva é formada de infinitos pontos. Esses pontos estão infinitamente próximos. Não existe, tá certo, processo, sem ser matemático, que nos garante que quando eu coloco
que eu traço uma reta sem ter esses procedimentos matemáticos, essa reta é tangente àquele ponto, porque o ponto é abstrato. O ponto, até pela própria definição grega, ponto é aquilo que não tem parte, ponto é na nossa imaginação. Então, eu estou desenhando uma bolinha que eu estou chamando de ponto, que eu tenho que fazer, senão eu não consigo falar. Mas na realidade eu não consigo ver um ponto. Por quê? Porque essa coisa é infinitamente próxima, eternamente próxima. Então, a própria definição de ponto grega, ponto é aquilo que não tem parte. Pô, se uma reta é composta de ponto, reta não tem espessura. Então, só na abstração você consegue mentalmente ver, porque desenhar você já não está definindo. Quando eu digo isso aqui é um ponto, 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 que quando eu ligo dá uma reta. Bom, mas eu tenho infinitos pontos, é como se eu estivesse falando de átomos, de coisas infinitamente pequenas e ligadas. Então, como é que eu posso garantir que uma reta está tangenciando um ponto se essas coisas são imagináveis, são infinitamente, eternamente pequenininhas? Quer dizer, não há como eu conseguir simplesmente traçando aqui. Quem garante que eu traçando uma reta aqui está passando ou ela está sendo secante por dois pontos muito próximos? Ela é secante, pãozinho, isso aqui é secante, tem dois pontinhos que você não está vendo aqui, que ela está cortando os dois pontinhos. Então não é tangente, não está focando no ponto. Então, esse é o problema grego. O que acontece? Na realidade, a gente quer achar essa reta, que eu estou colocando aqui, mas não estou dizendo que essa reta é tangente. Essa é uma reta que eu vou precisar saber como é que eu vou traçar dentro desse processo matemático que vai me dar evidência dessa verdade. Então, eu tenho aqui essa reta. Mas, volto a dizer, eu só posso desenhar a reta tangente em 2,4 quando eu tiver um procedimento matemático de digo assim, a reta é essa. Isso aqui é só para mostrar. Então, a gente está querendo isso aqui. Como é que eu vou encontrar essa reta matematicamente desenhada? É isso que é a nossa busca do problema, que é o problema grego. Bom, o que eles pensaram? Eles pensaram, como a gente já definiu em derivada, quando eu falo eles, o Newton, Leibniz, ele tinha essa função f de x igual a x ao quadrado, certo? Essa parábola. E ele, em cima desse ponto, que é o ponto 2,4, que eu estou colocando aqui, não me preocupando com a questão da escala, ele traçava uma reta, ele escolhia um ponto arbitrário, esse ponto é arbitrário. Alcir, esse ponto pode estar em qualquer lugar, ele pode estar até aqui, ó, eternamente próximo do ponto 2,4. Não me interessa que eu vou pegar um ponto que esteja afastado desse, mas ele pode estar em qualquer lugar. Então, esse cara que está aqui, que eu posso botar ele em qualquer lugar, ele vai ser um ponto que vai estar afastado desse de um H. Esse H é eu que estou dizendo, é um H genérico. Alcir, esse H é 0,000000001. Tudo bem, esse H é 0,5, esse H é 0,2. Não estou preocupado. Eu estou preocupado é que esse cara aqui tem que estar, não pode ser exatamente igual, tem que sair daqui. Quer dizer, eu tirei. Então, esse ponto, essa abscissa desse novo ponto vai ser quanto? 2 mais H. Onde eu tenho aqui um outro ponto diferente desse. E essa ordenada aqui é 4, porque a minha função é f de x igual a x ao quadrado. Então, a minha ordenada desse ponto vai ser exatamente o 2 mais h ao quadrado. Então, aqui eu tenho 2 mais h
ao quadrado, porque essa abscissa ao quadrado. Então isso é na cabeça deles, lá na hora que eles estavam pensando sobre isso, lá nos anos de 1700. Então ele vai e traça uma reta secante aqui. Então quando ele traçou essa reta secante, vamos aqui entender que isso aqui é a reta secante, isso aqui tinha um ângulo, tem um ângulo, é um ângulo θ, que vai representar, pela tangente desse ângulo, o coeficiente angular dessa reta aqui. Vamos supor que essa reta seja uma reta S, S de secante. A tangente de θ é dada por uma lei que é exatamente a tangente desse ângulo. Estou voltando a fazer isso da aplicação derivada, agora mostrando o exercício. Que é a tangente desse ângulo, que é a tangente de θ, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas o cateto oposto, certo? É essa medida aqui. Que, para a gente, é o F de 2 mais H menos o F de 2. Por quê? Porque o F de 2 mais H é isso aqui, tudo bem, depois eu coloco, menos o F de 2, que é isso. Entendeu? Então, eu botei aqui em cima, F de 2 mais H, é a imagem de 2 mais H, menos o F de 2, que é a imagem de 2, vai ser 4. Então, eu peguei isso daqui, certo? Menos isso, mas eu antes chamei F de 2 mais H e o F de 2 aqui. Sobre H, que 2 mais H menos 2, se eu tirar 2 mais H menos 2 dá H, então essa distância aqui é H. Eu estou fazendo exatamente da trigonometria, tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então esse carinha aqui é o coeficiente angular da reta S. Aí, ele quer agora a reta tangente. Então ele vai, esse ponto aqui, ó, que é o ponto que ele considera de tangência, ele quer que passe uma reta que seja agora tangente a esse ponto. Então eu vou chamar isso aqui de uma reta R. E aqui eu vou ter um ângulo dessa reta tangente que eu vou chamar de alfa. Está aqui, ó, alfa. Então, o coeficiente angular dessa reta tangente, certo? O coeficiente angular dessa reta tangente A, ou esse ponto aqui, ó, eu estou chamando A, se quiser chamar de A2,4, o ponto B, você está vendo que é 2 mais H, né? E o F de 2 mais H, vamos dizer assim, ou 2 mais H ao quadrado. Esse cara aqui, o A é 2, F de 2, que é o 4. Então, essa tangente de alfa, aqui, ó, está um pouquinho pequeno, a tangente de alfa vai me dar o coeficiente angular da reta R, essa reta R. Mas como eu, já olhando para aquilo que a gente já fez na derivada, como é que eu calculo o M de R? Eu calculo o M de R de acordo com o que nós fizemos lá, fazendo esse movimento desse ponto até esse ponto estar infinitamente próximo de A, que no nosso mundinho aqui a gente possa confundir. Porque na verdade no limite isso não ocorre, mas que a gente possa trazer esse cara tão próximo de A, tão próximo, eternamente próximo, uma coisa eterna, mas está próximo, que não tem fim essa aproximação, coisa que eu não consigo, mas é que aí eu confundo, para poder dar essa reta tangente. Então, isso que está aqui, ó, passa a ser um limite quando eu estou puxando, conforme esse ponto vem deslocando, esse meu H ele vem
ele vem diminuindo. Então o H, conforme esse ponto vem descendo para confundir com A, esse H vai se aproximando de zero, ele vem diminuindo. Isso é escrito através desse procedimento geométrico, algebricamente um limite. Eu digo assim, o limite de f de 2 mais h menos f de 2 sobre h, quando h tende para zero. Então, exatamente, eu tenho uma reta secante e eu quero saber qual é o coeficiente angular da reta tangente, eu preciso ter o coeficiente angular da reta secante para poder ter o poder de ter a reta e depois fazer essa reta secante se movimentar, fazendo esse h tendendo a zero para que eu tenha exatamente esse ponto se deslocando. E quando esse h está infinitamente próximo de zero, e volto a dizer, eu dou aquele salto, que eu vou botar esse entre aspas, ele passa a ser zero, que limite isso não pode ocorrer, mas eu estou usando aqui umas coisas de imaginação. Essa reta secante se confunde com a reta tangente, que é exatamente o que ele está querendo buscar. Então, eu vou dar um exemplo do π. Pô, o π é infinito, uma coisa para vocês percebam. O π, irracional π, é infinito. Mas, em algum momento, você não precisa usar o π infinitamente, eternamente. Por quê? Porque não adianta você usar o π com 1 trilhão de decimal, porque no nosso mundo isso não tem sentido, porque você não tem material de medição que vai ter uma precisão de 1 trilhão de decimais. Então você diminui o valor das decimais porque não tem interesse. Então são coisas que passam na nossa imaginação, mas não é palpável, por exemplo, você pegar um π com 1 milhão de decimais. Por quê? Porque na hora de você calcular o comprimento da circunferência, calcular, por exemplo, o comprimento do equador, né, do diâmetro da Terra, vamos dizer, enfim, coisas desse tipo, que se imagina uma circunferência, você não precisa ter esse pico com infinitas decimais. Então você traz com poucas decimais, com 15 decimais, com 20, para que você tenha uma precisão muito boa lá em milímetro. Usar micron, unidades pequenininhas, porra, cara, mas isso tem um fim. 1 milhão 1 trilhão de decimais não vai ter tanta importância, não, porque a gente não palpa isso mais. Então é a mesma coisa que eu estou dizendo assim, essa coisa está tão próxima, que eu confundo, mas isso é perigoso numa linguagem científica verdadeira, porque eu não posso ter no limite isso que eu estou dizendo. Então isso faz com que no nosso mundo eu consiga desenhar essa reta. Por quê? Porque volto a dizer, eu não vou encontrar esses pontos tão infinitamente próximos, então eles são secantes, mas esse infinitamente próximo não tem nem como mensurar. Então acaba você ter essa jogada na prática, vamos botar assim entre aspas isso. Então, esse caminho aqui é o coeficiente angular da reta R. Então eu posso agora fazer exatamente, achar o coeficiente angular da minha reta R. Essa reta R, gente, é a reta tangente. Tá? Eu podia até, para não confundir S e T, eu vou botar aqui M de T, T de tangente, tá? Coeficiente angular da reta secante, coeficiente angular da reta tangente. Então, vou botar assim T. Tá? Eu vou ter S e vou botar T. Muito bem. Aí eu vou ter que achar esse limite. Eu preciso saber quem é o F de 2 mais H. O F de 2 mais H, quando eu busco aqui o 2 mais H, o 2 mais H não é um número. O F de 2 mais H é eu jogar no lugar do X o 2 mais H. Então, no lugar do X, o 2 mais H. Então, o F de 2 mais H, como a gente já colocou ali, é 2 mais H ao quadrado. Porque é a imagem de 2 mais H.
menos o f de 2. O f de 2 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Sobre h. Esse limite ele é feito, certo? Desenvolvendo algebricamente isso aqui. O quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4h, mais o quadrado do segundo, h2, menos o 4 sobre quem? Sobre o h. Esse 4 com 4 são simétricos, se anulam, e eu vou ter um limite que, observe, parece que passa o limite, quando h tende para zero, eu vou botar assim, é os h2 mais 4h sobre h. Aí, você sabe, você entra com zero e entra com zero. Quando você entrar com zero e entrar com zero, você cai numa indeterminação. Por quê? Porque essa função é descontínua no zero. Se você botar em h igual a zero, significa que não existe nessa lei que eu estou definindo aqui a imagem de zero. Quer dizer, ou essa lei aqui para o h ela gera infinitas imagens, porque isso aqui é determinado, mas enfim, isso não pode ser feito para calcular o limite, é chamado limite determinado. Então eu preciso pensar de uma maneira de certa determinação. E a melhor maneira, Alzir, você disse, deu vários processos, mas pense aqui, se eu colocar o h em evidência, eu vou ter h mais 4 sobre h, quer dizer, h2 mais 4h sobre h. Quando eu simplifico esse h com esse h, esse cara aqui é o fator anulante, é o cara que está anulando o numerador e o denominador. Veja, se eu botar 0, 0, se eu botar 0, 0. Então, quando eu consigo simplificar o h, eu caio no limite onde eu saí da indeterminação. E agora, o limite de h mais 4, quando h tende a 0, quando aqui tende a 0 é 4. Então, esse limite que está aqui, está representando o coeficiente angular da reta t. Então, quem é o m de t? O m de t deu 4. Aí, você volta no problema da geometria analítica, que é o seguinte, certo? Você quer escrever a equação da reta que tem coeficiente angular 4 e que passa pelo ponto, porque você está escrevendo uma reta, você quer escrever uma reta T. A reta T é tangente nesse ponto. Então essa reta T tem um coeficiente angular, que a gente já definiu como 4. Mas ela, se ela é tangente no ponto A, essa reta tangente passa pelo ponto 2, 4, essa reta. Então pelo ponto 2, 4. Então agora eu tenho como escrever a lei de uma reta que eu quero desenhar, que o mundo não se conhecia. Veja que em 1700 já se sabia, já se conhecia a geometria analítica. Então, primeiro vem a geometria analítica do Descartes, e depois vem o cálculo. Então, só aí que eles conseguiram resolver o problema grego. Então, como é que eu escrevo a equação da reta? Y menos Y de P, M, x menos x de p. Essa é a lei de uma reta quando você conhece um ponto e o seu coeficiente angular, o coeficiente angular da reta. Esta reta, ela passa pelo ponto 2, 4 e tem coeficiente angular 4. Então eu vou entrar com os valores. O y menos quem? 4. E o m é 4, x menos 2. Y menos 4 igual a 4x menos 8. O y é 4x menos 8 mais 4. O y igual a 4x menos 4. Então, nós escrevemos a verdadeira reta através
de uma representação analítica, né, algébrica, da reta que eu estou buscando. Pô, mas se eu sei, certo? Eu agora não estou preocupado, eu não vou nem desenhar parábolas, eu vou desenhar a reta que ela é tangente na parábola. Se eu sei que essa reta passa, por exemplo, pelo 2, 4, eu vou seguir mais ou menos aqui o modelinho aqui, o 2, 4. Se eu sei que essa reta passa pelo 2, 4, ela passa por aqui, certo? Poxa, então é uma reta que está passando pelo 2, 4. Só que com esse dado eu tenho um feixe de retas. Eu preciso de, se eu tiver mais um ponto, eu represento a reta. Então eu basta 2 pontos, porque 2 pontos passam com uma única reta. Então o que eu preciso saber? Encontrar um outro ponto aqui, que não seja o 2, 4. Então basta pegar qualquer ponto, Osíris. Eu vou pegar o ponto x igual a 1, melhor, o ponto que é abscissa é 1. Se a abscissa é 1, o meu y vai ficar quanto? 4 vezes 1 menos 4, que dá quanto? 0. Esse ponto aqui, ó, 1, 0, é um ponto da reta. Então, aquele ponto, a minha reta está passando por esse ponto 2, 4. Agora, a minha reta está passando pelo ponto cuja abscissa é 1 e a ordenada é 0. Então, esse ponto. Esse ponto aqui, ó, é o ponto 1, 0. Ah, se eu podia botar o x igual a 3. Se o x fosse 3, o meu y seria 3 vezes 4, 12, 12 menos 4, 8. Então eu poderia marcar o ponto aqui, ó, 3, e o meu 8 lá em cima. Qualquer ponto que eu quiser. Por quê? Porque se esses pontos estão na reta, a minha reta é formada pela ligação desses pontos que estão alinhados. Então, a minha reta, essa reta aqui que eu desenhei, é a reta que é tangente à parábola. Eu não desenhei a parábola, eu não quis desenhar a parábola. Mas se você desenhar aquela parábola aqui, no ponto 2, 4. Então é lógico, se eu desenhar a parábola, né, eu tenho essa parábola é tal que ela passa aqui, ó, faz isso. Então, o que nós fizemos é ter a certeza absoluta que uma reta que passa por 2, 4, que passa por 1, 0, que passa por 3, 8, que passa por infinitos pontos, desde que eu vá para qualquer valor real aqui, e achando a imagem, evidente que o 2, 4 já é o próprio 2, 4, eu tenho o desenho da minha reta. Então nós conseguimos desenhar uma reta que é tangente a uma curva passando pelo ponto 2, 4. Aí você diz assim, ó, Zé, beleza, e o que é a derivada nisso? Aí vem simplesmente, quando você encontrou exatamente o m de t, que você fez assim, ó, o limite, agora eu vou botar, o limite, isso aqui, você botou 2 mais h, não botou? E você botou o f de 2 mais h. Quando você fez o limite de f de 2 mais h, nós escrevemos ali, ó, menos f de 2, está aqui, ó, menos f de 2, sobre h, quando h tende para 0, quer dizer, isso que eu fiz aqui, ó, isso aqui, em vez de eu chamar coeficiente angular da reta tangente, eu posso dizer, com outras palavras, que isso aqui é a derivada, tá? Derivada porque há vou até usar um termo que talvez possa ser, porque há uma derivação, há um movimento desse ponto que eu escolho para ser secante, trazendo para a tangente. Então há uma variação, derivada até variação, derivação. Então,
isso que está aqui é a derivada, que se chama, que representa como linha derivada simbolicamente, notação derivada da função f, estou derivando, quer dizer, eu derivo a função, mas na realidade é o movimento desse ponto para gerar da reta secante na reta tangente, a derivada da função na abscissa do ponto de tangência, no x, x2. Quer dizer, o que representa aquilo que eu chamei m de t, coeficiente angular da reta t, na notação de derivada é isso aqui, a derivada da função f de x, ou f de x em x igual a 2, quer dizer, a derivada da função f de x igual a 2, que nós podemos dizer derivada da função f de x no 2. Quer dizer, esse f' de 2 é isso aqui, que tem esse nome, é o coeficiente angular dessa reta que a gente está buscando, reta tangente. Então a gente aqui mostrou, certo? Voltando à questão do problema grego, a gente mostrou como é que eu posso conseguir escrever a equação da reta tangente e o conceito do embrião da derivada, essa palavra derivada, cujo embrião é esse, a origem é essa. Isso que a gente está chamando de derivada, tá? Que a gente fez, porque isso aqui, é isso que é a derivada, isso aqui que eu estou fazendo, é isso aqui que eu chamo de derivada, esse limite é uma definição de derivada. Então isso está aqui, a gente define como derivada, vai representar o coeficiente angular de uma reta tangente. Então derivada é o coeficiente angular de reta tangente. Coisa da geometria analítica, certo? Já está entendendo?